Eu perdi tudo em questão de minutos. Minha casa inteira, cada lembrança, toda a segurança que levei décadas para construir. Aos 65 anos, acordei sufocada pela fumaça, pulei pela janela com o tornozelo torcido e assisti as chamas devorarem o lar onde criei minha família. Mas a pior parte não foi o incêndio. A verdadeira tragédia aconteceu depois. Quando procurei refúgio na casa do meu próprio filho, acreditando que encontraria apoio, ele me expulsou aos gritos, dizendo que não havia espaço para mim. Humilhada e sem ter para onde ir, segurei o telefone com mãos trêmulas e disquei um número que guardei por quase 50 anos. Do outro lado da linha, a voz de um amor da juventude respondeu apenas: esperei a vida inteira por essa ligação. Naquele instante eu percebi que minha história não tinha acabado. Ela estava apenas começando. Antes de continuar essa história, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. O barulho veio primeiro, seco e cortante, como se o mundo tivesse rachado no meio da tarde. Abri os olhos com a sensação viscosa de quem acorda de um sonho ruim e, por um segundo, não entendi por que o ar parecia pesar sobre o meu peito. Aí o cheiro me encontrou. Fumaça. Grossa, amarga, familiar para quem trabalhou anos em hospital e sabe reconhecer o que vem antes do desespero. Levantei num salto que meu corpo de 65 anos já não estava acostumado a dar. A maçaneta do quarto estava quente. Quando empurrei a porta, uma onda de calor me fez recuar e tossir com a garganta arranhando por dentro. O corredor estava lambido por chamas. O papel de parede antigo, que Carlos tinha escolhido, crepitava como um fósforo esquecido. Durante alguns segundos, congelei. Todo o treinamento de enfermagem, todos os protocolos de emergência que eu repetia de cor, viraram poeira diante da visão do meu lar se desfazendo. O instinto me cutucou pelas bordas. Os álbuns de fotos, as memórias, o casamento com Carlos, o nascimento de Rodrigo, os natais com mesa farta e barulho de riso. Corri de volta, enrolei o rosto na fronha do travesseiro e peguei a bolsa com documentos que eu sempre deixava no armário. Entrei no quarto batendo o joelho na cômoda e, com os olhos ardendo, tateei o que dava para salvar. O álbum de casamento, as fotos de Rodrigo criança, dentes de leite e joelhos ralados, a caixinha com a aliança de Carlos e o colar de pérolas do nosso 10º aniversário. Um estalo grave veio da sala, teto cedendo. Minha pele se arrepiou. Joguei tudo dentro da bolsa sem olhar direito e fui direto para a janela do quarto. O trinco emperrou, mas saiu numa segunda tentativa que me arrancou a pele do dedo. Morei a vida inteira nesse sobrado baixo. Graças a Deus, a queda não seria um abismo. Lancei a bolsa primeiro, enfiei o corpo pelo vão estreito e senti o vestido rasgar na descida. Aterrissei mal, o tornozelo reclamou com uma fisgada aguda, mas a dor era um luxo que eu não podia negociar. Mancando, atravessei o quintal, abri o portão dos fundos e caí na rua lateral como quem emerge debaixo d'água. A vizinhança já fervilhava. Mangueiras lutavam contra um bicho que ninguém domava. Dona Cecília, minha vizinha de 3 décadas, me envolveu em um abraço que cheirava a roupa limpa e café coado. Eu precisava daquele cheiro mais do que de ar. Alguém gritou que os bombeiros estavam chegando. Em menos de 10 minutos, as sirenes pintaram o quarteirão de vermelho. Mas, quando a equipe finalmente venceu o fogo, o que restou da minha casa foi um esqueleto enegrecido, fumegante, um mapa de lembranças virado carvão. Depois, o tenente explicou: sobrecarga elétrica, calor demais, ventilador antigo. Palavras técnicas que tentam dar sentido ao que não tem. Dona Cecília me levou para casa. Deram-me banho morno, um copo de chá com aquele pozinho para acalmar do seu Antônio, e uma cama de hóspedes com lençol florido. Sentei com a bolsa no colo como quem segura um bebê, o álbum de casamento chamuscado nas bordas. Carlos sorrindo para mim, tão jovem, tão inteiro.
a aliança dele na caixinha, as fotos de Rodrigo no parque, bochechas vermelhas, cabelos grudados na testa pelo suor da brincadeira, foi ali, com o abajur emprestado fazendo um círculo de luz amarela no meu colo que peguei o celular, quase meia-noite. Emergências não pedem licença. Rodrigo atendeu com voz de quem foi arrancado do sono. Mãe, aconteceu alguma coisa? Contei do incêndio, da fuga pela janela, do tornozelo doendo, do que se salvou e do que não, do que nunca mais. Do outro lado, silêncio curto, perguntas práticas, seguro, vistoria, prazo. Falei o que eu precisava, um teto provisório até o laudo, até achar uma kitnet, qualquer canto. Claro, mãe, vem amanhã, a gente dá um jeito. A hesitação que veio antes do claro deveria ter me avisado, mas a exaustão da queda e o cheiro de fumaça preso no cabelo me entorpeceram. Dormi pensando que ainda havia chão sob meus pés. Na manhã seguinte, seu Antônio me levou à rodoviária. Calcei um par de sandálias emprestadas que apertavam o calcanhar. Minha vida cabia numa mochila pequena, 2 mudas de roupa de Dona Cecília, os documentos, o álbum chamuscado, a caixinha de joias e R$ 400 que estavam na minha bolsa. No ônibus para Campinas, a paisagem corria como se tivesse pressa de me esquecer. Tentei olhar, mas só via o reflexo do fogo nos vidros. Rodrigo me esperava alinhado como sempre, camisa sem um amasso, perfume que tentava apagar o odor de fuligem que, por mais banho que eu tomasse, insistia em ficar. Entramos no carro importado, e ele falou do trânsito, do trabalho, de qualquer coisa que não fosse a minha casa virada cinza. A dele, quando chegamos, parecia foto de revista. Jardim aparado com régua, porta pesada, silêncio de hotel caro. Luísa nos recebeu como quem recebe uma entrega que não pediu, elegante demais para uma terça-feira. Helena, que situação terrível, sinto muito. O tom era educado, mas não cabia em mim. É temporário, garanti. Até a seguradora resolver. Eu ajudo com a casa, cozinho, limpo, não dou trabalho. Eles trocaram um olhar. Conheci aquele tipo de conversa muda de casal. Eu e Carlos também fizemos, um dia, do nosso jeito mais simples. Sentei na beira do sofá branco com medo de amassar as almofadas. O tornozelo latejava. Luísa falou em ritmo de reunião. Não é sobre trabalho, é sobre espaço. Estamos num momento de resguardar nossa privacidade. Rodrigo completou que o apartamento tem o nosso ritmo, o santuário. Eu, que passei noites em claro, medindo febre de um menino com bronquite, respirei. Sou a mãe dele. Claro que é, disse Luísa, muito doce para doer. E por isso pensamos que você ficaria mais confortável num lugar seu. Um flat, por exemplo, perto do shopping, seguro, com uma cozinha pequena. Como eu pagaria por isso? O dinheiro do seguro podia levar semanas. Rodrigo mexeu no relógio. Eu te ajudo com alguns milhares, para começar. Alguns milhares. A frieza dessa expressão coube no meu peito como um prego. Filho, sussurrei. Eu troquei suas fraldas. Te ensinei a andar de bicicleta. Fiquei na plateia de cada apresentação. Te abracei no primeiro coração partido. Ele estremeceu, mas Luísa apertou o braço dele como quem ajusta o volume de um rádio. Não é uma questão de história, disse. É de limites. Limites foi a palavra que o terapeuta ensinou ao meu filho depois do divórcio. Eu a conhecia de nome, mas nunca imaginei ser medida por ela. Então é isso, vocês estão me expulsando. Rodrigo protestou que não era expulsar, era só que esse arranjo talvez não funcionasse para ninguém. Para ninguém quem, Rodrigo? Para ninguém confortável no sofá branco? Ele não sustentou meu olhar. Entendi, falei, sentindo os joelhos denunciarem minha idade quando me levantei. O melhor para todos às vezes é o mínimo para alguém. Saí e sentei no ponto de ônibus da esquina. Fiquei ali um tempo que não sei medir, vendo as pessoas passarem com sacolas e conversas de hora do almoço enquanto eu fazia contas de 3 diárias de hotel e pão com margarina. Com os R$ 400,
Paguei adiantado o quarto simples de um hotel no centro. Cama estreita, parede com tinta descascando, chuveiro que demorava a esquentar, mas havia uma porta que eu podia trancar. Na mesa minúscula do quarto, abri a carteira para separar moedas e encontrei o cartão. Um retângulo amarelado, tinta azul desbotada, Miguel Batista. No verso, a minha letra adolescente, para sempre sua, H. Meti aquele cartão no bolso do vestido de noiva há 47 anos e nunca tive coragem de jogar fora. O Miguel, de 19 anos, trabalhava na loja do pai, sonhava alto, me levava ao Mirante de Ribeirão Preto para falar de prédios que mudariam a linha do horizonte. Escreveu cartas. Eu respondi. O tempo comeu as rotas e um dia eu disse sim para Carlos, que me prometeu menos céu e mais chão. Ouvi falar de Miguel ao longo dos anos, por boca de amigo, construtora, projetos grandes, terno caro. O que aquele homem teria a ver com a viúva de 65 anos hospedada num quarto com cheiro de mofo? A racionalidade tentou me segurar pelas mangas. Mas a racionalidade é um luxo quando o estômago ronca e o dinheiro acaba. Na terceira manhã, com as costas pedindo outra cama e a alma pedindo um colo, disquei o número como quem abre uma porta velha. Cada dígito, um estalo. Atendeu na segunda chamada. Batista Engenharia, Miguel falando. A voz mais grave, mais cheia de mundo e ainda assim, inconfundível. Quase desliguei, mas alguma coisa no timbre me segurou. Miguel, é a Helena. Helena Oliveira. No silêncio que veio, caberiam 47 anos. Onde você está? Ele perguntou, sem firulas. Em Campinas, num hotel. Minha casa queimou, meu filho não me acolheu. Ouvi o som de uma porta batendo, o motor ligando. Me dá o endereço, estou indo te buscar. Você não precisa? Preciso, disse, como quem finalmente chega a um lugar depois de rodar muito. Deixei o telefone na mesa e fiquei olhando meu reflexo no espelho do banheiro, a mulher que eu era, as marcas que vivi. Quando a recepção ligou, dizendo que havia um senhor me esperando, minhas mãos tremiam como as de uma menina. Desci as escadas, o elevador quebrado exigindo do meu tornozelo um esforço que ele não tinha. No saguão, avistei as costas largas, o cabelo branco cortado curto, os ombros de quem aprendeu a carregar o próprio mundo. Miguel, ele se virou. E o sorriso que acendeu o rosto dele devolveu luz a tudo que o fogo tinha levado. O lobby do hotel parecia pequeno demais para o reencontro de duas vidas. Eu o vi se aproximar, cada passo mais firme do que o anterior, até que finalmente sua mão tocou a minha. Não houve discursos preparados, nem frases de efeito. Miguel apenas disse meu nome em voz baixa, como se fosse uma prece. Marisa. E naquele instante as lágrimas vieram, sem que eu pudesse controlá-las. Chorei no ombro dele como uma adolescente, envergonhada pela intensidade, mas incapaz de conter o peso de 47 anos e 3 dias de puro desespero. Ele não me afastou, não me pediu calma, apenas me abraçou com força, segurando minhas costas como quem segura alguém que esteve perdido tempo demais. O cheiro da colônia, o tecido macio do suéter, o calor dos braços dele, tudo me pareceu tão distante da solidão gélida daquele quarto de hotel que meu corpo inteiro relaxou. Pela primeira vez desde o incêndio, senti que não estava sozinha. Miguel me levou até o carro, um Mercedes preto de linhas discretas, mas inegavelmente caro. Segurou minha mochila como se fosse preciosa, abriu a porta para mim com a naturalidade de quem nunca desaprendeu a ser cavalheiro. No trajeto até Jundiaí, conversamos pouco. Ele falava sobre o trânsito, sobre as mudanças na cidade, mas havia mais silêncio do que palavras. O silêncio, no entanto, não era desconfortável. Era como se cada pausa fosse carregada de tudo o que não precisávamos dizer. Eu observava o perfil dele iluminado pela luz da estrada e me perguntava se era real, se aquele mesmo garoto que um dia sonhou comigo no alto de um mirante agora estava ali, depois de tanto tempo, para me resgatar. Quando chegamos,
o portão de ferro se abriu automaticamente para revelar uma estrada particular ladeada por jardins, desenhados com cuidado. A casa surgiu no horizonte como uma pintura, pedra e madeira, grandes janelas que refletiam a luz da tarde e uma varanda que convidava a ficar. Não era ostentosa, mas sólida, elegante, construída para durar. Miguel estacionou, desligou o motor e ficou olhando para a fachada em silêncio. É grande demais, murmurou. Pensei que um dia estaria cheia, mas acabou ficando vazia. Havia nostalgia na voz dele, uma sombra de promessa quebrada. Por dentro, a casa era ainda mais impressionante. Pisos de madeira brilhando, tetos altos, móveis de bom gosto, mas o que me surpreendeu foi o calor do ambiente. Não era um museu de luxo, era um lar. Livros empilhados em estantes, fotografias emolduradas sobre mesas, poltronas voltadas para janelas ensolaradas. Miguel me conduziu até a cozinha, um espaço amplo com bancadas de mármore e cheiro de temperos frescos. Estava prestes a fazer o almoço quando você ligou, disse, abrindo a geladeira com naturalidade. Eu quis recusar, não queria dar trabalho, mas a fome falou mais alto. Desde o café da manhã apressado do hotel, eu não havia comido nada. Miguel cozinhou como quem já tinha o hábito, movendo-se pela cozinha com leveza. O som do arroz refogando, o aroma do vinho branco evaporando na panela, tudo me trazia lembranças da juventude, das noites em que ele sonhava alto enquanto dividíamos um pastel simples na feira. Quando me serviu um prato de risoto cremoso, minhas mãos ainda tremiam, mas cada garfada era como um bálsamo. Conversamos durante a refeição. Ele me perguntou sobre Carlos, sobre Rodrigo, sobre os anos que passaram. Contei sobre o casamento estável, o trabalho de enfermeira, a viuvez, o incêndio, a rejeição do meu filho. Miguel ouviu em silêncio, atento, sem me interromper. Quando terminei, ele respirou fundo e segurou minha mão por cima da mesa. Sinto muito por tudo que você perdeu, mas não sinto por você ter me ligado. Esperei 47 anos por essa ligação. O peso daquelas palavras me desarmou. Eu não era mais a jovem de 18 anos que ele conheceu. Eu era uma viúva cansada, marcada por rugas e perdas. Ainda assim, nos olhos cor de café de Miguel, havia ternura, havia amor. Pela primeira vez em décadas, senti-me vista, não como mãe, viúva ou sobrevivente, mas simplesmente como mulher. Naquela noite, Miguel me mostrou o quarto de hóspedes, uma suíte ampla, cama macia, varanda com vista para os jardins. Ao abrir as cortinas, vi o pôr do sol tingindo o céu de laranja e dourado. Apoiei a mão no vidro, emocionada. Depois de dias de fumaça, chamas e lágrimas, aquele horizonte parecia uma promessa de recomeço. Fique o tempo que precisar, Marisa, disse Miguel na porta, antes de se retirar. Minha casa é a sua casa. A frase, simples, me aqueceu mais do que qualquer cobertor. Deitei-me naquela cama macia, e antes de adormecer, percebi que algo em mim havia mudado. O fogo tinha destruído meu lar, mas talvez, sem saber, tivesse me guiado até o lugar onde eu realmente deveria estar. Na manhã seguinte, acordei com a luz suave entrando pelas janelas amplas do quarto de hóspedes. O silêncio era diferente daquele do hotel barato, onde sempre havia passos nos corredores ou vozes abafadas atrás das paredes finas. Aqui, só se ouvia o canto de pássaros e o vento leve passando pelas árvores do jardim. Por um instante, me esqueci de todo o sofrimento dos últimos dias. Mas então a lembrança do incêndio e da rejeição do meu filho caiu sobre mim como um peso. Quando desci para a cozinha, encontrei Miguel já de avental, mexendo em uma cafeteira moderna. O cheiro de café fresco e pão assando no forno preencheu o ar. Ele sorriu ao me ver, um sorriso caloroso que parecia dissolver parte da minha angústia. Sente-se, Marisa, hoje é um novo dia. Obedeci, ainda mancando levemente por causa do tornozelo torcido na noite do incêndio.
Miguel notou, mas não comentou. Apenas colocou uma xícara fumegante diante de mim e espalhou sobre a mesa frutas, pães e queijos como se fosse um banquete. Enquanto tomávamos café, conversamos sobre o passado. Ele me contou sobre a empresa que construiu, sobre noites insones de trabalho e sobre como nunca se casou de fato, apesar de ter se aproximado de algumas mulheres. Nenhuma delas era você, disse com simplicidade, como quem afirma um fato incontestável. Eu corei como uma menina, surpresa com a força que aquelas palavras ainda tinham sobre mim. Depois do café, ele me mostrou a casa. Cada cômodo parecia carregar histórias, quadros de viagens, prêmios de reconhecimento profissional, plantas cuidadas com carinho, mas também havia solidão nos espaços amplos, na cama grande demais para um só, nos corredores silenciosos. Construí tudo isso pensando em compartilhar com alguém, confessou. Mas a vida tinha outros planos, até agora. Ao ouvir isso, senti um nó na garganta. Eu, que havia perdido quase tudo, estava ali, sendo recebida em um lugar onde aparentemente sempre houve espaço para mim. Mas a alegria logo foi invadida pela lembrança dolorosa de Rodrigo. Pensei no olhar dele quando me abraçou na rodoviária, na hesitação antes de me oferecer abrigo, na forma fria com que me expulsou de sua casa. As palavras ecoavam em minha mente. Achamos que você ficaria mais feliz com o seu próprio espaço. Miguel percebeu minha tristeza. Tocou suavemente minha mão e disse: Você não precisa reviver aquela dor. Aqui, você não é um peso. Aqui, você é querida. As lágrimas vieram sem aviso, mas dessa vez eram de alívio. Nos dias seguintes, fui me adaptando à nova rotina. Ajudei Miguel na cozinha, cuidei das plantas, caminhei pelo jardim. Pequenos gestos me faziam sentir viva novamente. Cortar temperos frescos para o almoço, ouvir o som das folhas secas sob meus pés, ver o pôr do sol da varanda, o que para muitos seria comum, para mim era um recomeço. À noite, sentávamos na sala perto da lareira. Conversávamos por horas, relembrando histórias da juventude em Ribeirão Preto. Ele me fazia rir de lembranças que eu nem sabia que ainda guardava. E, em algum momento, percebi que já não pensava tanto no incêndio ou na solidão, mas sim no presente, no calor daquele reencontro improvável. Foi em uma dessas noites que Miguel segurou minha mão por mais tempo. Seus olhos cor de café encontraram os meus, e pela primeira vez em décadas senti o coração disparar como quando tinha 18 anos. Marisa, ele disse suavemente, talvez o destino só tenha esperado o momento certo para nos dar essa segunda chance. Eu não soube responder de imediato, mas no fundo, uma certeza começava a brotar. Talvez o fogo tivesse queimado muito mais do que uma casa. Talvez tivesse queimado também as correntes que me mantinham presa a um passado de perdas para me devolver ao caminho de um amor que nunca desapareceu. Os dias seguintes na casa de Miguel trouxeram uma sensação estranha de normalidade, como se eu tivesse vivido ali a vida inteira. Acordávamos cedo, ele já com o café preparado, e passávamos as manhãs em longas conversas na varanda, observando os pássaros que vinham se alimentar nos bebedouros que ele mesmo instalara. Às vezes, o silêncio era suficiente. Apenas o som do vento entre as árvores bastava para preencher o espaço entre nós. Mas, por mais que o presente fosse acolhedor, meu coração ainda guardava a ferida recente da rejeição de Rodrigo. Eu me lembrava de cada detalhe, o tom frio da voz dele, o olhar calculado de Luísa, o desconforto de estar em uma casa que deveria ser minha segunda morada, mas que me tratou como intrusa. Era impossível não pensar nisso quando a noite chegava e eu me via sozinha com minhas memórias. Numa dessas noites, sentei-me com Miguel diante da lareira acesa. A chama crepitava, lançando reflexos dançantes nas paredes. Ele me observava em silêncio até dizer: Marisa, você sabe que não tem culpa do que aconteceu. Seu filho fez uma escolha, e foi uma escolha errada. Baixei os olhos. Mas será que não falhei como mãe? Será que não dei amor suficiente? Será que não ensinei os valores certos?
Ele balançou a cabeça com firmeza. Não. Você fez tudo o que estava ao seu alcance. Rodrigo é adulto, e adultos são responsáveis pelas próprias decisões. As palavras dele me deram algum conforto, mas não apagaram a dor. Miguel, percebendo, mudou de assunto e começou a falar de planos para o futuro. Pensei em te levar até a estufa amanhã. Tenho cultivado algumas orquídeas raras. Acho que você vai gostar. Sorri, e naquele instante percebi algo. Ele estava tentando me mostrar que ainda havia beleza, mesmo depois da destruição, que o fogo não havia levado tudo. No dia seguinte, visitamos a estufa. O espaço era iluminado e úmido, cheio de flores em tons vibrantes lilás, branco, amarelo. Miguel me explicou cada espécie, seus cuidados, as histórias por trás de cada planta. Quando me entregou uma pequena muda para cuidar, senti um nó na garganta. Era como se ele estivesse me dando uma nova chance de enraizar. Mas a vida não deixa que a paz dure muito tempo. Algumas semanas depois, enquanto preparava o almoço, meu celular vibrou sobre a mesa. O nome na tela fez meu estômago se contrair. Rodrigo. Respirei fundo antes de atender. Mãe? A voz dele soava estranhamente contida, quase ensaiada. Como você está? Bem, Rodrigo, respondi com cautela. E você? Ele hesitou por alguns segundos antes de continuar. Eu. Pensei muito sobre o que aconteceu. Acho que fui duro demais com você. Talvez devêssemos conversar. Houve silêncio do outro lado da linha, como se ele esperasse que eu me agarrasse àquela migalha de arrependimento. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu já não era a mesma mulher que saiu chorando da casa dele semanas antes. Rodrigo disse calmamente: Quando precisei de você, você me fechou a porta. Agora não sei se estou pronta para abrir a minha. Do outro lado, ouvi apenas a respiração pesada dele. Eu só quero consertar as coisas, mãe. Podemos jantar juntos. Você, eu e Luísa. Fechei os olhos. A ideia de sentar-me à mesma mesa que Luísa, que me olhou como se eu fosse um incômodo, parecia insuportável. Mas parte de mim ainda ansiava por reconstruir aquela ponte. Miguel, que observava à distância, aproximou-se e pousou a mão sobre meu ombro. Seu olhar firme me deu coragem. Vou pensar, Rodrigo. Encerrei, desligando antes que a conversa se prolongasse. Fiquei parada, o celular ainda quente na mão, sentindo o peso de uma escolha impossível, ceder ao desejo de recuperar meu filho ou proteger a paz frágil que finalmente começava a reconstruir ao lado de Miguel. O fogo havia destruído minha casa, mas agora percebia que talvez o verdadeiro incêndio fosse esse. A chama dolorosa da rejeição e do amor materno não correspondido, queimando por dentro. Naquela noite, custei a pegar no sono. A ligação de Rodrigo ecoava na minha mente como um fantasma insistente. Eu o conhecia bem o suficiente para saber quando suas palavras eram sinceras e quando eram apenas uma estratégia. E, naquela ligação, soara mais como alguém tentando remediar a imagem do que realmente pedir perdão. Miguel percebeu minha inquietação. Você não é obrigada a voltar para o mesmo sofrimento, Marisa disse ele, deitado ao meu lado, a voz baixa, mas firme. O amor de mãe é sagrado, mas também pode ser uma prisão quando só você faz o esforço. Fechei os olhos. Mas ele é meu filho. Não importa o que aconteça, ele sempre será. Sim, respondeu Miguel. Mas você também é alguém que merece ser amada e respeitada. Não esqueça disso. No dia seguinte, sentei-me no jardim com a muda de orquídea que ele me dera. Comecei a preparar a terra, cuidando com delicadeza das raízes frágeis. Enquanto cavava, percebi o paralelo doloroso. Assim como aquela planta, eu também precisava de um novo solo para florescer. Alguns dias depois, Rodrigo voltou a ligar. Desta vez, sua voz estava mais dura. Mãe, você não pode simplesmente se mudar para a casa de um homem que mal conhece. Isso não é seguro. Mal conheço, repeti, sentindo a raiva subir pela garganta. Conheço Miguel,
há mais tempo do que você tem idade para lembrar, e, ao contrário de você, ele não me fechou as portas. Rodrigo suspirou, impaciente. Não é isso que estou dizendo. Só acho que você está sendo influenciada. Influenciada? Soltei uma risada amarga. Rodrigo, você acha que aos 65 anos eu não sei decidir por mim mesma? Do outro lado, o silêncio pesou. Então ele disse algo que cortou como faca. Eu só não quero que você se torne um fardo para ele, como foi para mim. O chão pareceu sumir sob meus pés. Um fardo. A palavra martelava em minha cabeça, cruel, implacável. Antes que pudesse responder, Miguel tomou o celular da minha mão. Sua voz soou calma, mas com uma firmeza que eu nunca ouvira antes. Rodrigo, aqui é Miguel. Quero que fique claro. Sua mãe não é um fardo. Para mim, ela é uma bênção. Se você não consegue enxergar isso, o problema é seu, não dela. E desligou. Fiquei em choque, olhando para ele. Você não devia ter feito isso. Miguel segurou minhas mãos, os olhos fixos nos meus. Eu precisava. Porque chega um momento em que alguém tem que dizer a verdade. Você não é peso para ninguém, Marisa. É luz. Aquelas palavras me fizeram chorar, como há muito tempo não chorava. Pela primeira vez desde o incêndio, senti que alguém realmente me via não como uma obrigação, não como um problema, mas como alguém digna de amor. No entanto, a ferida aberta por Rodrigo não se fechava facilmente, e, no fundo, eu sabia, aquela história ainda não tinha terminado. Os dias seguintes passaram com uma calma estranha, como se a vida estivesse me dando um breve intervalo para respirar. Miguel fazia questão de me envolver em pequenas rotinas que me davam segurança. Café na varanda, caminhadas pelos jardins, jantares preparados com cuidado. Era como se ele quisesse me mostrar, todos os dias, que eu ainda podia ter paz depois de tudo o que havia perdido. Mas, mesmo em meio a essa tranquilidade, a voz de Rodrigo ainda ecoava na minha cabeça. Um fardo. Essa palavra me perseguia como uma sombra. Eu tentava afastá-la, mas ela voltava sempre, nos momentos de silêncio, e doía mais do que as cinzas da casa destruída. Uma tarde, enquanto ajudava Miguel a organizar alguns documentos em seu escritório, percebi um detalhe curioso. Havia fotos dele com pessoas importantes. Inaugurações, reuniões de negócios, até eventos beneficentes. Mas em nenhuma delas ele parecia realmente feliz. Então, olhando para mim, comentou: Sabe o que percebi, Marisa? Fez uma pausa. Eu construí tudo isso, mas nunca tive com quem compartilhar de verdade. E agora? Perguntei, com um nó na garganta. Agora finalmente tenho, respondeu sem hesitar, e não vou deixar que ninguém roube isso de nós. As palavras dele me aqueceram por dentro, mas também trouxeram uma pontada de medo, porque eu sabia que Rodrigo não aceitaria facilmente me ver tão próxima de Miguel. Essa certeza se confirmou alguns dias depois. Rodrigo apareceu sem avisar. Eu estava regando as orquídeas na estufa quando ouvi a campainha tocar. Ao abrir a porta, vi meu filho em pé, impecavelmente vestido, mas com um olhar frio e determinado. Precisamos conversar, disse ele, entrando sem esperar convite. O coração disparou. Chamei Miguel, que logo surgiu ao meu lado, calmo como sempre. Rodrigo não perdeu tempo. Mãe, eu sei que você acha que esse relacionamento é seguro, mas quero entender quais são suas intenções aqui. As palavras dele soaram como facas. Respirei fundo, tentando controlar a indignação. Minhas intenções? Rodrigo, eu perdi tudo. Só busquei apoio e encontrei alguém que me ofereceu isso sem me julgar. Miguel manteve a calma. Rodrigo, sua mãe não precisa justificar nada. Mas meu filho insistiu. Eu só quero garantir que ela não esteja sendo enganada. Foi a gota d'água. Enganada? Retruquei, a voz firme. Enganada, eu fui, quando achei que teria um filho disposto a me acolher no momento mais difícil da minha vida. O silêncio que se seguiu foi cortante. Rodrigo desviou o olhar, mas não respondeu. E, pela primeira vez,
percebi algo diferente. Talvez, por trás daquela arrogância, houvesse um resquício de vergonha. Ele suspirou e disse: "Vou voltar outro dia", e saiu sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, Miguel me puxou para perto e disse baixinho: "Ele ainda vai tentar mais. Mas lembre-se, agora você não está sozinha." Senti que as palavras dele eram verdade. Só que, no fundo, eu já sabia. A tempestade com Rodrigo estava apenas começando. Naquela noite, quase não consegui dormir. A visita inesperada de Rodrigo havia mexido demais comigo. Revivia cada expressão dele, cada palavra carregada de julgamento. Por mais que Miguel tivesse me dado segurança, a ferida que meu próprio filho abria em mim parecia impossível de cicatrizar. Na manhã seguinte, Miguel sugeriu: "Marisa, talvez seja a hora de colocar limites claros. Você não pode continuar deixando o Rodrigo entrar e sair da sua vida apenas para ferir você." "Mas ele é meu filho." Minha voz vacilou. "Eu sei", respondeu com firmeza. "E é exatamente por isso que ele precisa ouvir a verdade de você, não dos outros." As palavras dele ficaram ecoando. Era verdade. Eu sempre tentei proteger Rodrigo das consequências das próprias escolhas. Sempre passei a mão por cima dos erros dele. Talvez tivesse chegado o momento de me impor como mãe, não como vítima. Naquela tarde, sentei-me para escrever uma carta. As mãos tremiam, mas cada palavra saía carregada de sentimentos. Escrevi sobre o incêndio, sobre a solidão de perder tudo, sobre a dor de ser rejeitada por quem eu mais amava. Disse a ele que não buscava pena, mas respeito, que não precisava de aprovação, apenas de presença. E no fim, deixei claro: "Rodrigo, ou você decide ser meu filho de verdade, ou continuará sendo apenas um estranho com o mesmo sangue que o meu." Mostrei a carta para Miguel, que leu em silêncio e depois assentiu. Está perfeita, dura o suficiente para fazê-lo pensar, mas cheia do amor que só uma mãe pode dar. Guardei a carta em um envelope e pedi ao motorista de Miguel que a entregasse pessoalmente no apartamento de Rodrigo. Não queria que fosse apenas mais uma mensagem ignorada no celular. 2 dias depois, recebi a resposta. Não em palavras, mas em um gesto. Rodrigo apareceu na casa de Miguel, com os olhos vermelhos, como se tivesse passado a noite em claro. Trazia a carta amassada nas mãos. "Mãe", disse, com a voz embargada, "eu li isso 10 vezes. E, pela primeira vez em anos, percebi o quanto te machuquei." As lágrimas me vieram aos olhos. Rodrigo nunca foi de admitir erros. Ele continuou: "Eu estava cego, queria tanto proteger minha vida, meu conforto, que esqueci de proteger você, que sempre me protegeu." Dei um passo à frente, mas ainda hesitei. "Rodrigo, não basta pedir desculpas, é preciso mudar." Ele assentiu, os olhos marejados. "Eu sei. Quero tentar, mãe. Quero recuperar o que perdi." Miguel nos observava em silêncio, mas via em seu olhar uma ponta de aprovação, como se dissesse: "Esse é o começo que você tanto esperava." Pela primeira vez desde o incêndio, senti uma pequena chama de esperança acender dentro de mim. Talvez, afinal, o fogo não tivesse apenas destruído. Talvez também estivesse abrindo espaço para um recomeço. A visita de Rodrigo naquela noite foi um divisor de águas. Pela primeira vez em muito tempo, senti que havia sinceridade nas palavras dele, mas eu sabia, arrependimento sozinho não bastava. Seria preciso tempo, paciência e atitudes concretas para reconstruir a confiança. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a aparecer com mais frequência. Não chegava de mãos vazias, trazia frutas, flores e até tentou ajudar Miguel em pequenas tarefas na propriedade. Miguel, sempre cordial, recebia tudo com um sorriso discreto, mas depois me dizia: "Ele está tentando impressionar mais a mim do que a você, Marisa. Fique atenta." E de fato, havia algo estranho. Rodrigo sempre puxava a conversa sobre os negócios de Miguel, sobre investimentos, sobre o patrimônio que ele havia construído ao longo dos anos.
Era como se a preocupação com a mãe estivesse constantemente misturada a um interesse oculto. Um domingo à tarde, estávamos reunidos na varanda, tomando café. Rodrigo falou, quase casualmente: Miguel, já pensou no que vai fazer com tudo isso no futuro? Digo, essa casa, os terrenos, as empresas. Miguel pousou a xícara na mesa devagar, encarando-o com calma. O futuro ainda está longe, Rodrigo. O que importa agora é o presente. Rodrigo corou levemente, mas tentou disfarçar com um sorriso. Claro, claro. Só me preocupo com a segurança da minha mãe. Sua mãe já está segura, respondeu Miguel, seco. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Eu senti o coração apertar. A alegria do reencontro estava se misturando com um novo temor. E se Rodrigo estivesse mais interessado no que Miguel podia oferecer do que em recuperar nossa relação? Mais tarde, quando estávamos sozinhos, confrontei meu filho. Rodrigo, seja honesto comigo. Você realmente quer se reaproximar de mim ou está apenas curioso sobre a vida de Miguel? Ele se levantou, começou a andar de um lado para o outro e finalmente disse: Mãe, eu quero as duas coisas. Quero você de volta na minha vida, mas também não posso ignorar que esse homem entrou nela de repente, com tanto poder, tanta influência. Então, é isso? Perguntei, com lágrimas nos olhos. Para você, eu só tenho valor quando estou ligada a alguém de posses? Rodrigo tentou se aproximar, mas recuei. Não é isso, mãe. Eu só tenho medo de você sofrer outra decepção. Não, cortei. O que você tem medo é de perder o controle sobre mim. Ele me olhou como se eu tivesse dito algo imperdoável. Eu só quero fazer parte da sua vida. Então prove, respondi, firme. Não com presentes, não com perguntas sobre Miguel, mas com presença verdadeira. Com amor. Rodrigo, é só isso que eu sempre pedi. Rodrigo ficou em silêncio, a expressão dividida entre orgulho ferido e dor genuína. Ele saiu naquela noite sem se despedir direito. Miguel me abraçou e sussurrou: Você foi corajosa. É difícil, mas às vezes a gente precisa deixar a verdade arder para ver o que sobrevive às chamas. E eu sabia que aquela conversa tinha sido necessária. Porque assim como o incêndio que destruiu minha casa, talvez esse confronto fosse o fogo que revelaria o que realmente restava entre mim e meu filho. Os dias que se seguiram foram silenciosos. Rodrigo não ligou, não apareceu, não enviou mensagem. Parte de mim sentia alívio, mas outra parte se corroía de preocupação. Será que eu tinha sido dura demais? Ou será que, finalmente, ele estava refletindo sobre tudo o que eu dissera? Miguel, sempre atento, notava meu semblante inquieto. Marisa, não adianta você se culpar. A verdade, às vezes, é como um remédio amargo. Ele pode rejeitar agora, mas, se tiver sabedoria, vai entender depois. Eu sabia que ele tinha razão. Ainda assim, era impossível desligar o coração de mãe. Uma semana depois, Rodrigo reapareceu. Dessa vez, sem flores, sem presentes, sem a roupa impecável de executivo. Ele chegou com uma camisa simples, os cabelos um pouco bagunçados e uma expressão que eu não via há muitos anos: vulnerabilidade. Mãe, começou, hesitante, parado à porta. Posso entrar? Meu peito se apertou. Fiz um gesto para que viesse. Ele entrou devagar, como se a casa de Miguel fosse um território estrangeiro. Sentou-se à beira do sofá, os olhos baixos, e respirou fundo antes de dizer: Eu estive pensando em tudo. Na carta, no que você disse e no que Miguel me disse também. Houve um silêncio pesado. Eu não o interrompi. Rodrigo continuou. Percebi que eu estava me comportando exatamente como o tipo de pessoa que sempre critiquei. Alguém que mede o valor dos outros pelo que eles têm, e não pelo que eles são. Meus olhos marejaram. Finalmente, as palavras que eu esperava ouvir. Ele prosseguiu.
Sei que não mereço seu perdão imediato, mas quero tentar, mãe. Quero estar presente de verdade, sem esperar nada em troca. Miguel, que até então observava em silêncio, falou com calma. Rodrigo, não é a mim que você precisa convencer, é a sua mãe. Rodrigo se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas contidas. Mãe, me dá uma chance? Minha voz saiu embargada. Rodrigo, sempre vou querer você na minha vida, mas dessa vez, preciso que você venha como filho, não como interesseiro. Ele assentiu, a voz quase um sussurro. Eu prometo. Naquele momento, senti que talvez um fio de esperança tivesse se restaurado. Não era a reconciliação completa que eu sonhava, mas era um começo. Miguel apertou minha mão, em silêncio, como quem diz: agora a chama arde do jeito certo. A partir daquele dia, algo realmente começou a mudar. Rodrigo passou a me visitar em horários simples, sem grandes preparativos, apenas para tomar um café ou caminhar comigo pelo jardim. Às vezes, ficava em silêncio, como se não soubesse muito bem como agir ao meu lado. Outras vezes, falava de lembranças da infância, de quando eu o levava para a escola pela mão, de como eu inventava histórias para fazê-lo dormir quando o pai viajava a trabalho. Essas memórias me aqueciam o coração, mas também me traziam uma tristeza suave. Por que ele tinha demorado tanto para resgatar esse lado? Miguel, sempre observador, manteve distância respeitosa, dava espaço para que eu e Rodrigo reconstruíssemos aos poucos o que havia sido quebrado. Certa noite, enquanto lavávamos a louça juntos, ele comentou: eu vejo esforço nele, Marisa. Ainda não é perfeito, mas pelo menos é real. Sorri com melancolia. Talvez, Miguel, mas ainda sinto medo de me decepcionar de novo. Ele me abraçou por trás e disse: o medo faz parte, mas você não precisa enfrentar isso sozinha. Algumas semanas depois, Rodrigo me surpreendeu ao aparecer com uma proposta inesperada. Mãe, pensei que poderíamos cozinhar juntos como antes. Você lembra da lasanha que fazia nos domingos? Meu coração quase parou. Aquela receita era símbolo de tantos momentos em família. Aceitei. Passamos a tarde na cozinha de Miguel, entre massas, temperos e risadas tímidas. Foi como voltar no tempo, mas também como viver algo novo. No fim, quando sentamos para comer, Rodrigo me olhou nos olhos e disse: eu sei que nunca vou apagar o que fiz, mas quero escrever capítulos diferentes daqui em diante. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, sem que eu pudesse evitar. Então me prove, Rodrigo. Mostre que você pode ser o filho que sempre sonhei ter de volta. Ele estendeu a mão por cima da mesa e a segurou firme. Naquele instante, senti que a ferida começava, lentamente, a cicatrizar. Miguel, sentado ao meu lado, sorriu em silêncio. Era como se o destino tivesse me mostrado, de forma dolorosa, que o fogo não destrói apenas, ele também purifica. A chama que um dia reduziu minha casa a cinzas, agora iluminava o início de uma nova fase. Uma fase em que talvez mãe e filho pudessem se reencontrar de verdade. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina. Rodrigo vinha quase todos os finais de semana. Às vezes trazia um bolo da padaria da esquina, outras vezes apenas aparecia de mãos vazias, mas com o semblante mais leve. Eu percebia que, aos poucos, ele começava a deixar de lado a necessidade de impressionar Miguel e se concentrava em estar comigo. Uma tarde ensolarada, estávamos no jardim regando as orquídeas quando ele me perguntou: Mãe, por que você nunca me contou sobre o Miguel antes? Sorri, com certa nostalgia, porque algumas histórias da juventude a gente guarda no coração. Achei que jamais se cruzariam novamente. Ele ficou pensativo. E você acha que foi o destino? Olhei para Miguel, que estava ao longe, conversando com o jardineiro. Acho que sim, Rodrigo. Às vezes a vida nos tira tudo para abrir espaço para o que realmente importa. Rodrigo não respondeu, mas seu olhar parecia refletir um entendimento silencioso. Naquele mesmo fim de semana, Miguel tomou uma decisão ousada.
Convidou Rodrigo para um jantar formal, com Teresa preparando cada detalhe. Quando nos sentamos à mesa, percebi que Miguel tinha algo em mente. Rodrigo começou, com a calma habitual: quero que saiba que respeito a sua relação com sua mãe. Não estou aqui para substituí-la, nem para criar barreiras entre vocês. Rodrigo franziu a testa, como se estivesse confuso. Miguel continuou: mas preciso que entenda uma coisa. Eu amo sua mãe, e o que mais quero é vê-la feliz. Isso significa que você também faz parte dessa felicidade, se quiser. Um silêncio se instalou. Eu quase não respirava. Rodrigo olhou para mim, depois para Miguel, e finalmente disse: eu ainda estou tentando entender tudo isso. Mas, se ela está feliz, então talvez eu precise aprender a aceitar. Foi a primeira vez que meu filho admitiu, em voz alta, que minha felicidade importava. Depois do jantar, Miguel me levou até a varanda. Ele está mudando, disse ele, com um leve sorriso. Ainda devagar, mas está. Eu encostei a cabeça em seu ombro. Espero que seja de verdade, Miguel, porque não sei se suportaria outra decepção. Ele apertou minha mão com firmeza. Seja qual for o caminho, estarei ao seu lado. E naquele momento, sob o céu estrelado, percebi que, independentemente do que o futuro trouxesse, eu já não caminhava sozinha. Com o passar dos meses, a convivência ganhou contornos mais suaves. Rodrigo já não chegava armado de justificativas ou perguntas veladas sobre Miguel. Começava a vir apenas como filho, trazendo histórias do trabalho, lembranças de infância, ou mesmo seu silêncio, que já era suficiente para aquecer meu coração. Um domingo, ao fim do almoço, ele pediu para caminhar comigo pelo jardim. As flores estavam em plena floração, e a luz do sol caía dourada sobre as folhas. Mãe disse hesitante: eu sei que ainda tenho muito a provar. Sei que machuquei você mais do que posso consertar em uma vida inteira, mas quero, de verdade, reconstruir o que destruí. Meus olhos marejaram. Toquei o rosto dele com carinho, como fazia quando ele era pequeno. Rodrigo, o amor de mãe nunca desaparece. Ele pode ficar escondido debaixo das cinzas, mas basta um sopro para reacender. Só não deixe essa chama se apagar de novo. Ele me abraçou forte, como não fazia há anos, e naquele abraço senti a criança que eu carreguei no colo, o menino que eu levei à escola, o adolescente que chorei ao ver partir para a faculdade. Estava tudo ali de volta, mesmo que ainda frágil. Miguel observava de longe, com um sorriso discreto. Mais tarde, naquela noite, me disse: hoje vi esperança nos olhos dele. E isso é mais precioso do que qualquer herança ou patrimônio. Os dias seguintes confirmaram essa mudança. Rodrigo passou a ligar para mim apenas para saber como eu estava, sem nenhum motivo oculto. Às vezes, enviava mensagens curtas. Bom dia, mãe, te amo. Palavras simples que eu não ouvia havia anos, mas que agora carregavam peso de redenção. Ainda assim, havia uma sombra. Eu sabia que reatar não significava esquecer, e no fundo, temia que a ambição dele pudesse voltar a se impor. Miguel também percebia. O tempo é o melhor juiz, disse ele, segurando minha mão. Vamos observar. E assim seguimos, passo a passo, tentando reconstruir não só uma casa que o fogo havia destruído, mas também uma família que a vida quase tinha consumido por completo. O tempo, como Miguel sempre dizia, mostrou-se um juiz sábio. Os meses passaram, e pouco a pouco, Rodrigo foi se tornando presença constante. Já não vinha de terno impecável, nem trazia presentes caros para disfarçar a culpa. Chegava de camiseta simples, às vezes até descabelado, como quem queria mostrar que estava ali de verdade, sem máscaras. Numa manhã de sábado, ele apareceu mais cedo do que o habitual. Eu estava preparando café quando ouvi a campainha. Bom dia, mãe, disse ele sorrindo. Trouxe pão fresco da padaria. Sentei com ele à mesa e, enquanto partilhávamos o café, Rodrigo me surpreendeu. Sabe, mãe, outro dia encontrei uma caixa de fotos antigas.
Vi uma em que eu estava na bicicleta que você me deu quando completei 8 anos. Lembrei como você correu atrás de mim até eu aprender a pedalar sozinho. Nunca tinha percebido quanta paciência você teve comigo. As lágrimas me vieram aos olhos. Rodrigo, tudo o que fiz foi por amor. Sempre foi. Ele segurou minha mão e, pela primeira vez, não desviou o olhar. Eu sei, e sinto muito por ter demorado tanto para entender isso. Mais tarde, Miguel chegou do escritório e se juntou a nós. Rodrigo se levantou e o cumprimentou com respeito. Miguel, queria te agradecer. Sei que você poderia ter me afastado, mas em vez disso, me deu espaço para tentar consertar as coisas com minha mãe. Miguel sorriu, com aquela calma firme que sempre o caracterizava. Rodrigo, uma mãe só tem um filho. Não seria eu a colocar barreiras nesse reencontro. Mas lembre-se, o amor dela é um tesouro. Cuide dele como se fosse o bem mais precioso do mundo. Rodrigo assentiu, emocionado. Eu prometo. Naquela noite, quando ficamos a sós, Miguel me abraçou na varanda. O céu estava estrelado e o vento trazia o perfume das orquídeas. Você percebeu? Perguntou ele. O brilho nos olhos dele mudou. Agora não é mais interesse, é amor. Deitei a cabeça em seu ombro e deixei as lágrimas escorrerem, desta vez de alívio. Talvez, afinal, o fogo que destruiu minha casa tivesse servido para acender outra chama, a do reencontro entre mãe e filho. Os meses seguintes consolidaram a mudança. Rodrigo não era mais aquele homem distante, sempre preocupado com status e aparências. Aos poucos, voltou a ser o filho que eu reconhecia, mesmo que com as marcas da vida adulta. Ele começou a me ligar sem motivo, apenas para contar sobre o dia, e às vezes até passava em casa para jantar durante a semana, trazendo o sorriso simples de quem já não precisava provar nada. Miguel observava tudo com serenidade. Uma noite, enquanto caminhávamos pelo jardim, ele disse: Marisa, vejo em você uma mulher mais leve, como se estivesse soltando o peso que carregou por tantos anos. Sorri, tocando o braço dele. É porque, pela primeira vez em muito tempo, sinto que não perdi tudo. O incêndio levou minha casa, mas não levou a chance de recomeçar. Aquela noite me marcou. Ao deitar, fiquei pensando em como a vida havia virado de ponta cabeça em tão pouco tempo, de desabrigada e rejeitada, para acolhida por um amor antigo e finalmente reconhecida pelo filho. Era como se o destino tivesse me dado uma segunda oportunidade. Um domingo especial se aproximava, meu aniversário de 66 anos. Eu não esperava festa, apenas um jantar tranquilo, mas Rodrigo me surpreendeu. Ele chegou cedo, ajudou a organizar a mesa, trouxe um bolo simples, com Feliz Aniversário, mãe, escrito em glacê. Na hora do parabéns, Miguel segurou minha mão de um lado, Rodrigo do outro. Fechei os olhos e fiz um pedido silencioso, que aquela paz durasse, que o amor que finalmente renascia não fosse destruído outra vez. Depois do bolo, Rodrigo me entregou um presente modesto, um porta-retrato com uma foto nossa, tirada recentemente no jardim. Para você nunca esquecer que estou aqui, mãe disse, emocionado. Meus olhos marejaram. Rodrigo, você não sabe o quanto isso significa para mim. Miguel, que observava a cena, comentou com um sorriso. Isso vale mais do que qualquer herança. E naquele instante, percebi que estava vivendo algo raro, a chance de reconstruir não apenas uma vida, mas também laços que eu julgava perdidos para sempre. Na manhã seguinte ao meu aniversário, acordei com uma sensação de plenitude que há muito tempo não sentia. A luz do sol entrava suave pelas cortinas e o cheiro de café recém-passado vinha da cozinha. Levantei devagar, ouvindo a voz grave de Miguel cantarolando baixinho uma música antiga. Quando entrei na cozinha, encontrei uma cena que me fez sorrir. Miguel e Rodrigo juntos, lado a lado, preparando o café da manhã. Meu filho cortava frutas enquanto Miguel mexia a frigideira com ovos. Era simples, mas para mim parecia um milagre. Bom dia, mãe,
disse Rodrigo, com um sorriso verdadeiro. Hoje quem cozinha somos nós. Sentei-me à mesa, observando os dois homens mais importantes da minha vida, dividindo tarefas como se fossem velhos amigos. Um nó se formou na minha garganta. Durante tanto tempo, eu temi que nunca veria harmonia entre eles, mas ali estava, diante dos meus olhos. Depois do café, Miguel segurou minha mão e falou com firmeza: Marisa, eu quero que saiba que esta casa será sempre sua, aconteça o que acontecer. Você não perdeu nada, pelo contrário, ganhou uma nova vida. Rodrigo acrescentou, a voz embargada, e ganhou de volta um filho que demorou para entender o que realmente importa. As lágrimas desceram pelo meu rosto. Eu não preciso de riquezas, não preciso de mansões ou joias. O que eu precisava era exatamente isso: amor, respeito e a certeza de que não estou sozinha. Miguel me abraçou e Rodrigo juntou-se a nós. Ficamos ali, unidos, como uma família reconstruída não por convenções, mas por escolhas conscientes. Ao olhar para trás, percebi que o incêndio que destruiu minha casa havia sido apenas o início de uma história maior. Porque, no fim, algumas perdas são apenas a preparação para os maiores recomeços. E se eu aprendi algo em toda essa jornada, é que nunca é tarde demais para o amor, seja o amor de um filho que retorna, ou de um primeiro amor que a vida decidiu me devolver.